Então aqui vamos dar início a mais uma aula, né? A aula de hoje é referente ao domínio, contra-domínio e imagem de uma função. Hoje nós vamos resolver essas questões aí, ó. A questão 5, 6, 7, 8 e 9. A aula de hoje é resolver essas questões. Então tá aí, dá para todo mundo visualizar, né? Caso tenha alguma dúvida, volta. Na resolução eu vou apenas, vamos dizer assim, colocar os tópicos principais para poder resolver, como vocês já estão vendo ali na imagem, né? E aí a ideia hoje, para quem tem um livro, página 60, questões 5, 6, 7, 8 e 9. É a atividade de hoje, tá bom? De novo, domínio, contra-domínio e imagem de uma função. Então, eu coloquei aqui no canto para vocês observarem como é que eu vou determinar aqui quem é esse domínio, contra-domínio e imagem de uma função. Se vocês olharem lá para a imagem, o domínio são todos os valores que pertencem a esse. Você tem uma função f de a e b. O domínio da função, gente, vão ser todo o conjunto formado por todos os elementos que estão em A. Em outras palavras, gente, o domínio de uma função é justamente esse primeiro conjunto aqui da função, ok? E aí, quem é o contra-domínio da função? O contra-domínio é exatamente o segundo conjunto, né? Que segundo conjunto é esse da função f de a e b, o contra-domínio vai ser o próprio b. Isso é o contra-domínio da função. E o que vai ser a imagem? Justamente o que a gente está querendo determinar com um pouco mais de dificuldade, não, mas de detalhes, né? Então, quem vai ser o conjunto imagem da função? Lembre que para ser uma função, todos os elementos aqui, eles têm que ser associados, eles têm que se associar em algum elemento de B, tá bom? Tem que associar um elemento com outro de B. Mas esse conjunto B não precisa ter sido associado, todos os elementos, pelo elemento de A, pelos elementos de A. Então, dentro desse conjunto B, nós vamos ter o conjunto imagem. Esse conjunto imagem, como vocês estão vendo, está representando por f de x, né? Se a função é f, eu chamei a imagem de f de x, e são os valores de y que são correspondentes no conjunto B a elementos de A, ok? Então, o conjunto imagem vai ser esse conjunto aqui, que na verdade é um subconjunto do contra-domínio, ok? Vamos para as questões, né? Isso aqui já foi falado na aula passada, que fica mais fácil para vocês entenderem. Olhando para cá, né, a questão 5, ela deu esse diagrama aqui e quer saber quem é o domínio dessa função, f, tá aqui, ó, f fez 5 ser associado a 6, 6 ser associado a 7, 7 a 8, 8 a 9. Então, quem é o domínio dessa função? A gente lembra, o domínio é justamente todo esse primeiro conjunto aqui, que é o A. Quem é o contra-domínio da função, dessa função f? São todos os elementos que estão aqui, que é justamente o conjunto B. Agora, para vocês diferenciar é a imagem. Quem vai ser a imagem? A imagem dessa função é formada pelos elementos que são correspondentes em B a elementos de A. E quem são esses elementos, gente? É esse conjunto aqui, ó. 6, 7, 8 e 9. Eles foram, vamos dizer assim, eles são correspondentes no conjunto B a elementos do conjunto A. Ok? Deu para ver facilmente? Ó. Item B. Qual o valor de x para que o f de x, ou seja, para que a imagem seja 4? A imagem é 4, gente. Qual foi o x para a imagem ser 4? Nenhum. Ninguém foi... o 4 não é correspondente de nenhum valor do conjunto A. Então, não existe. Agora, eu quero o que, gente? Quem é o f de x? Quem é a imagem para o x igual a 5. Aí vocês já vão começar a ver essa nomenclaturazinha. Se o x é 5, eu posso trocar o f de x por f de 5. Quem é o f de 5? Ou seja, qual a imagem de 5, gente? 6. Então, essa foi fácil, né? Então, f de x é a imagem. Quem é para o x igual a 5? Se o x é 5, a imagem vai ser 6. Ok? Questão 6. Questão 6, ela disse que
o comprimento, a largura é L, o comprimento é o dobro da largura. Então, o comprimento é 2L. Ok? E ela disse que essa função, a função S, área, ela associa a área, né? É a área S em relação ao lado L. Ora, mas quem vai ser a área dessa função? 2L, né? O comprimento, vezes a largura. A área vai ser 2L ao quadrado. Então, isso aqui, gente, ó, é a função que associa a medida L à área. A partir da medida L, eu vou encontrar a área da função. Domínio dessa função. Quem é o domínio dessa função? São os valores possíveis para L. Gente, qual o valor possível para L no desenho desse? Olha, a medida L pode ser qualquer medida, mas ela não pode ser negativa, né? Então, não negativa, e também não pode ser zero. Então, lembrando, eu tiro os negativos colocando mais, e eu tiro o zero colocando o asterisco. A imagem vai ser a mesma coisa. A imagem pode ser área, pode ser o quê, gente? Qualquer número real que não seja negativo e, claro, não pode ser zero. Então, a questão 5 e 6 começa aqui na ideia inicial. A gente vai continuar agora com a questão... continuando na questão 7, como eu disse, né? O que é essa questão 7? Ela vem a ideia de imagem da função. Eu tenho uma função, ela pega um número real e transforma ele no número real. Essa função que transforma esse número real em outro real, ela é definida pela lei, né? Ela vai pegar um x e transformar ele em 4x mais 1. Então veja como é simples. O que eu quero aqui, gente? O que significa f de 4? A imagem da função, né? A imagem dessa função quando o x for 4. A imagem do número 4, né? Na função. Então o que vai acontecer, gente? Eu tenho 4x mais 1. Se o x é 4, olha como é simples. 4x mais 1. Então a imagem do 4, né, vai ser 16 mais 1, né? Esse aqui, 16 mais 1, então vai dar 17. Então f de 4 é igual a 17. A imagem da função quando o x for 4. Qual é a imagem da função quando o x for menos 2? É 4 vezes. Troca o x por menos 2, ó, aqui, ó. É nessa função, mais 1. Então eu vou ficar com o quê, gente? Com menos 8 mais 1. E menos 8 mais 1 eu subtraio, dá 7. O sinal aqui do maior módulo, né, é o 8, então vai ser menos, né? Essa outra eu tenho que fazer 3 para depois substituir. Então vamos bem rapidinho aqui. F de menos 1, ó, 4 vezes x, que é menos 1, mais 1. 4 vezes menos 1 é menos 4 mais 1. Subtraio dá 3, esse 3 é negativo. F de 0 vai ser 4 vezes 0 mais 1. 4 vezes 0 é 0, mais 1 é o próprio número. E o F de 11, são os 3 que eu tenho aqui, eu tenho que calcular essas 3 imagens aqui, né? Vai ser o que, gente? 4 vezes 11 mais 1. 44 mais 1, né? Ó, dá 45. Agora, substituindo aqui nessa enunciado aqui, vai ficar f de menos 1 troca por menos 3, mais o f de 0 troca por 1, menos o f de 11 eu troco por 45. Aqui eu vou ficar com 48 negativo, né? Soma de sinais iguais, e eu tenho só um positivo. Então, eu vou ficar com o que, gente? Menos 48 mais 1, subtraio dá menos 47. Item D, nós temos que fazer também ali duas imagens, né? Vamos dizer assim. A imagem do 3 e também do menos 3. Qual é a imagem que essa função traz quando x for 3? Vai ficar 4 vezes 3 mais 1. Então, a imagem aqui do número 3 vai ser 12 mais 1, 13. E a imagem do menos 3 vai ser o quê, gente? 4 vezes x. Então, 4 vezes menos 3 mais 1.
vai ficar menos 12 mais 1, que dá menos 11. Então, observe aqui que nós temos já os dois valores que nós precisamos. Substituindo aqui, 2 vezes 13, menos, quem é o f de menos 3? É menos 11. Tem esse menos que já está aqui, e eu vou ter também menos 11. 2 vezes 13 eu troco por 26, e observe que eu tenho um menos antes, então vai ser o oposto de menos 11, mais 11. Para finalizar essa questão, 26 mais 11, 37. Então, está aí a questão 7. Agora vamos para a questão 8. Na questão 8, gente, ela pede o domínio da função. E aí, entenda aqui, né, até o professor falava, que entenda como domínio da função, a gente assume que essa função pode ser pode ter qualquer valor real no domínio, tá bom? E aí a gente vai ter algumas funções que não podem ter todos os números reais no domínio. E aí, vamos lá. Essa primeira função f tem algum valor que não pode estar no lugar de x, vai deixar essa função inexistente, que não vai ter imagem, por exemplo, né? E aí vai deixar de existir a função. Então, nesse caso aqui, gente, não, né? O domínio dessa função f, ela pode ser qualquer número real. Nenhum número aí deixa de fazer essa função f existir, tá bom? Na B, você já vai ter uma restrição, que é o seguinte, gente, observe que sim pode ser qualquer número, o valor x. Mas embaixo, esse valor x mais 3 não pode ser zero, porque vai deixar de... Esse número não existe, o número dividido por zero não existe. Então, nesse caso, a única coisa que não pode acontecer é esse número ser zero. Então, x mais 3 tem que ser diferente de zero. Isso implica dizer que o x tem que ser diferente passando 3 menos 2. Então, qual é a imagem dessa função? A imagem da função g, ou melhor, domínio da função g, são x pertencente aos reais, né? O domínio é o valor de x, tal que, gente, esse x, ele só não pode ser igual a menos 3, ou seja, diferente de menos 3. Observe que eu tenho uma raiz quadrada, e também tem uma restrição nas raízes quadradas, uma não, né? Vamos dizer infinitas. Qual é a infinidade de números que não pode ser assumida aqui? São a raiz quadrada, quarta, sexta, o índice for um número par, o valor que está aqui dentro dessa raiz, ele não pode ser um número negativo. Então, isso significa dizer que x menos 8 tem que ser um número maior, pode ser zero, né? Então, maior é igual a zero. Isso implica dizer que o x tem que ser maior ou igual, passando esse menos 8. Então, de novo, quem é o domínio da função i agora? É qualquer número real, são números reais, vamos dizer assim, né? X pertence aos reais, tal que esse x ele tem que ser obrigatoriamente maior ou igual a 8, ou seja, de 8 para a direita, né? Item D, para a gente finalizar essa questão, tem duas restrições aqui, você observa? Está na raiz quadrada, então x menos 1 tem que ser maior ou igual a zero, ok? E x menos 3 está embaixo? O que tem que acontecer embaixo? Não pode ser zero. Então, esse valor aqui de cima, aqui, que está dentro da raiz, tem que ser um maior ou igual a zero. E esse valor que está no denominador não pode ser zero. Então, x está bem aqui. X tem que ser maior ou igual, passando aqui o menos 1, fica 1. E se o x menos 3 tem que ser diferente de zero, isso implica dizer que o x tem que ser diferente, passando o menos 3 para o outro lado, 3. Então, vamos lá. Domínio da função j são o x pertencente aos reais. Então, que esse x ele tem que ser maior ou igual a 1. Ele tem que ser maior que 1, não tem? Mas depois do 1 está o 3 também, né? O 3 também está depois do 1. E não pode ser ele. Então, x é um número maior ou igual a 1 e, né, tem que acontecer as duas coisas, x diferente de 3. Então, aqui está o domínio da função j. Agora vamos para a última questão de número 9. E na questão 9, gente, ele quer a imagem dessa função, que eu mostrei para vocês, né? Tem um domínio. Esses valores de x a gente vai associar, né, eles a valores aqui no ponto domínio. E a quem eles foram associados é justamente a imagem da função.
Então, vamos aqui observe que eu tenho uma lei, né, dessa função, a função f, e eu tenho o domínio dela. Observe que são, evidentemente, aqui é um conjunto finito, né, só tem 5 elementos. Então, vamos para a imagem. Como é que eu encontro a imagem? Olha, se o domínio, o x pode ser 1, então eu vou ter que calcular o f de 1, que é 1 sobre, né, a raiz quadrada de x, que é 1. Então, isso vai ser 1 sobre 1, que é... Eu vou ter que calcular aqui o f de 4, substituo aqui o x por 4, vai ficar 1 sobre a raiz quadrada de 4, isso é 1 sobre 2. Calculo aqui o f de 9, e fica fácil de ver, gente, vai ser quem? 1 sobre a raiz de 9, que é 1 sobre 3. O f de 16 vai ser quem, pessoal? Vai ser 1 sobre, aí vai ficar, ó, raiz de 16, vamos fazer direto, 4. E o f de 25 é 1 sobre a raiz de 25, que é 5. E a imagem dessa função, gente, ó, e qual vai ser o conjunto de imagens dessa função? Tem aqui várias imagens, né, de cada elemento aqui do domínio. Então, o conjunto de imagem dessa função f vai ser quem, gente? 1 meio, 1/3, 1/4 e 1/5. Então esse é o conjunto de imagem da função, né, da função f. E agora vamos encontrar o conjunto de imagem da função w. Observe agora que o domínio, olha bem o domínio, é um número natural, mas é maior do que 1. Então quem são os números naturais que são maiores do que 1? Então primeiro 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Isso aqui é um conjunto infinito, né, gente? O domínio vai ser... isso, exatamente. O domínio é um conjunto infinito aí. Então, vamos lá encontrar a imagem que também vai ser infinita, claro, né? Mas vamos fazer aqui alguns. W1 vai ser... Ou 1 não pode, né, gente? 2. Vai ser 1 sobre, ó, 2 no lugar de x menos 1. Então, eu simplesmente repetir isso aqui, ó. Ok? Só que no lugar de x nós colocamos 2. Então vai ficar 1 sobre 1, que é 1. Quem é o W3? É 1 sobre 3 menos 1. Então vai ficar 1 sobre 2. Quem é o W4? Vai ser 1 sobre, ó, no lugar de x, 4. 4 menos 1, então fica 1 sobre 3. Quem é o W5? Vai ser 1 sobre 5 menos 1, então vai ser 1 sobre 4. W6 vai ser 1 sobre, ó, no lugar de x, 6 menos 1, então vai ser 1 sobre 5. Já deu para perceber a regularidade aí, gente? Então, quem é o conjunto de imagem da função W? É 1 meio, 1/3, 1/4, 1/5 e assim por diante, né? 1/6, então vai ser um conjunto definido. Então, com isso, a gente encerra aqui mais uma videoaula. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, vai lá no WhatsApp e pergunta. Valeu, galera!